A pior ilusão da internet é convencer as pessoas de que existem mistérios sem resposta. O abismo digital não apenas devolve o olhar. Ele se alimenta do medo coletivo para moldar pesadelos sob medida. Durante anos o público foi consumido por lendas sobre códigos mortais escondidos em vídeos macabros. Dimensões alternativas fotografadas por acidente. E rostos que supostamente invadem o subconsciente de milhares de pessoas simultaneamente. O inexplicável é aceito rapidamente porque o mistério fascina. Mas o que acontece quando o véu do sobrenatural desmorona? O que sobra quando o monstro que aterrorizou fóruns inteiros é finalmente encurralado sob a luz fria e implacável da realidade? Hoje o Curiosidade Proibida vai arrombar os arquivos trancados da rede. O objetivo é provar que os enigmas mais sombrios da era digital têm uma origem física, extremamente banal e perfeitamente rastreável. E a verdade descoberta por trás de cada um deles consegue ser ainda mais perturbadora do que a própria lenda. Afinal, as pessoas não têm medo do escuro. Elas têm medo do que o cérebro delas desenha no escuro. E na internet o escuro é infinito. Antes de mergulhar nos arquivos é preciso entender a mecânica exata da paranoia coletiva. Existe um fenômeno psicológico conhecido como pareidolia. É o instinto primitivo que faz o ser humano enxergar rostos nas nuvens, ouvir sussurros no som da chuva, ou detectar figuras ameaçadoras nas sombras inofensivas de um quarto. O cérebro humano é uma máquina desesperada e viciada em encontrar padrões para garantir a própria sobrevivência. O detalhe perturbador é que se não há um padrão claro e lógico disponível, a mente simplesmente inventa um. Na era moderna, a internet funciona como a maior tela em branco de estática já construída na história. Bilhões de terabytes de dados quebrados flutuam no ciberespaço diariamente. Pixels distorcidos, fóruns abandonados e arquivos corrompidos. Quando comunidades inteiras de usuários anônimos se deparam com um desses fragmentos desconexos, a pareidolia digital entra em ação de forma violenta. Um mero artefato de compressão de imagem vira a prova de uma dimensão paralela. Um erro de codificação de áudio se transforma rapidamente na mensagem subliminar de um culto apocalíptico. A dura e irônica realidade é que a mente em rede abomina o tédio. Aceitar que um vídeo perturbador é apenas um defeito técnico de baixo orçamento não gera engajamento. Não rende noites em claro investigando metadados e arquivos corrompidos. O público sempre vai preferir a ilusão de um predador oculto à decepção de uma falha de software. É como se na total ausência de monstros reais a sociedade decidisse fabricar os próprios demônios pixel a pixel. E a regra de ouro da internet é brutal. Quanto mais ordinário e mundano for o material original, mais doentia e complexa se torna a teoria criada ao redor dele. Isso explica como cenários do cotidiano se tornam portais para o pânico absoluto. As lendas urbanas mais resilientes não começam em cemitérios enevoados ou hospícios abandonados. Elas começam em lugares familiares onde a mente abaixa a guarda. E foi exatamente assim que o maior delírio investigativo da última década começou. Sem sangue. Sem sustos repentinos. Apenas um espaço vazio que devorou a sanidade de quem o encarou por muito tempo. Em 2019, um carpete manchado provou que o inferno não tem fogo e enxofre. O inferno tem luz fluorescente. Uma única fotografia foi lançada no vácuo digital capturando um espaço arquitetônico que ofendia os sentidos. Um labirinto de salas vazias. Um papel de parede amarelo doentio. Um carpete manchado de umidade. E a sugestão opressiva do zumbido elétrico de lâmpadas baratas. Não havia criaturas escondidas nas sombras. Havia apenas uma sensação esmagadora de atmosfera perturbadora de um lugar projetado para comportar vida, mas que foi silenciosa e brutalmente abandonado. Imediatamente a mente em colmeia da internet batizou esse purgatório geométrico. Eles o chamaram de Backrooms. A lenda urbana que nasceu dali era aterrorizante na sua simplicidade cirúrgica. Se uma pessoa desse um passo em falso na realidade, ela cairia infinitamente em uma dimensão de milhões de quilômetros quadrados de salas idênticas e vazias de onde ninguém jamais consegue sair. Durante meia década esse conceito devorou a cultura da internet. Filmes, livros e milhares de relatos alimentaram o pânico. Porém, para uma elite de arquivistas digitais a lenda não importava. Eles queriam descobrir de qual lente física aquela imagem original havia saído. A caçada durou 5 anos de obsessão pura. Envolveu buscas reversas fracassadas, análise de arquitetura corporativa dos anos 90 e milhares de varreduras em bancos de dados deteriorados.
Até que no início de 2024 a bolha cósmica do mistério explodiu com uma revelação absurdamente anticlimática. A origem do terror absoluto que tirou o sono de uma geração inteira foi exumada de um cache de dados arquivado em 2003. O labirinto infinito não era um experimento militar nem um erro na Matrix. Era incrivelmente o segundo andar em obras de uma loja de brinquedos localizada em uma rua pacata no estado de Wisconsin. A fotografia original havia sido tirada em junho de 2002. O objetivo do fotógrafo não era capturar um pesadelo extradimensional, mas simplesmente documentar o progresso da pintura das paredes para o dono da loja. Isso antes que o andar virasse uma inofensiva pista de corrida para carrinhos de controle remoto. O purgatório amarelo infinito era apenas uma vistoria de obra. O terror colossal nunca esteve na arquitetura da sala. Esteve no fato de que o cérebro humano não suporta espaços vazios sem preenchê-los com os próprios medos. Mas o vazio assume muitas formas. Se um ambiente deserto e banal tem o poder de criar um delírio em massa, o que acontece quando a anomalia não é um lugar, mas sim uma pessoa que não deveria estar ali? Porque se um espaço esquecido assombra, um rosto desconhecido cercado de celebridades faz a internet inteira declarar guerra. Em 2020 o foco da paranoia mudou de uma arquitetura vazia para a obsessão perturbadora por um rosto fantasma. Um usuário postou algo inusitado nos confins dos fóruns de investigação. A foto de uma cortina confeccionada com um tecido genérico comprado por volta de 2008. O design do tecido era básico, exibindo estampas monocromáticas de 8 rostos altamente famosos do início dos anos 2000. A mente coletiva não teve dificuldade em mapear quase todos imediatamente. 7 identidades desmascaradas em questão de horas. Mas havia um rosto. O sexto rosto. E os olhos daquela mulher silenciosa olhavam de volta para a internet com um vazio aterrorizante. Ela não correspondia a nenhuma atriz ou a nenhuma figura conhecida dos arquivos de Hollywood. A sexta identidade era um buraco negro cravado no meio da cultura pop. E o que era para ser uma curiosidade fútil rapidamente metastatizou em uma caçada global obsessiva. A comunidade se uniu para dissecar a celebridade número 6 com o vigor de uma investigação federal. Arquivos foram hackeados. Catálogos inteiros de agências de modelos foram vasculhados manualmente por centenas de horas. Softwares primitivos de busca reversa foram torturados e o próprio fabricante tcheco do tecido foi rastreado sem sucesso. Era como se a sexta mulher fosse um fantasma implantado digitalmente no código de simulação. Alguém que existiu na estampa mas que nunca existiu no mundo físico. O enigma arrastou a internet pelos cabelos por cruéis 4 anos. Até que em 2024 a tecnologia colidiu brutalmente com o passado. Um usuário decidiu manipular a impressão monocromática grosseira usando ferramentas avançadas de colorização e reconstrução facial por inteligência artificial. Ele jogou a imagem reconstruída na rede neural mais agressiva de reconhecimento. E a máquina cuspiu um nome real: Letícia Sarda. Uma modelo espanhola que teve uma carreira efêmera e depois simplesmente sumiu do mapa midiático, desaparecendo para viver uma vida pacata na ilha isolada de Tenerife. A foto era um registro comercial banal feito para uma revista em 2006 que foi roubada aleatoriamente por um designer apressado. Uma mulher comum, isolada do mundo, descobrindo que por anos seu rosto esquecido foi o epicentro de uma caçada alucinada. A celebridade fantasma era de carne e osso. O problema é que mesmo quando encontramos as respostas precisamos encarar o vazio sombrio que tornou a busca tão impossível. Por que esquecemos as coisas de forma tão completa? Se um rosto se perde no tecido social, o que mais estamos enterrando no escuro? O maior apagão da história da humanidade não será elétrico. Ele já está acontecendo de forma silenciosa sob os nossos teclados. A internet sofre de uma amnésia crônica e terminal. Existe um mito reconfortante e ingênuo de que o que cai na rede é para sempre. A realidade documental, no entanto, é muito mais assustadora. A cada minuto que passa, servidores físicos são desligados. Domínios expiram e fóruns inteiros contendo décadas de arquivos são apagados da existência sem qualquer aviso prévio. É o fenômeno técnico conhecido como apodrecimento de links. O ciberespaço está apodrecendo por dentro. A grande contradição da era moderna é que a humanidade nunca arquivou tantos dados, mas nunca perdeu o contexto original de forma tão drástica. As pessoas salvam a imagem, mas a data, o nome do autor e o motivo daquela postagem evaporam no vácuo. A rede foi transformada em um colossal cemitério de dados não identificados.
Bilhões de lápides digitais sem nome vagando em servidores frios. E é exatamente nesse terreno baldio de memórias corrompidas que as lendas urbanas encontram o oxigênio perfeito para respirar. Quando a origem de um arquivo desaparece, o vácuo de informação é preenchido com o extraordinário. O esquecimento digital é a fábrica definitiva de mistérios. Mas se as imagens arquitetônicas enganam a visão e os rostos humanos desaparecem na multidão, existe um elemento ainda mais vulnerável aos fantasmas do passado. O som. Porque se uma foto esquecida gera curiosidade investigativa, um áudio sem dono gera pura angústia. E foi surfando nessa amnésia digital que uma simples fita cassete gravada nos anos 80 conseguiu fazer o que a indústria fonográfica tenta diariamente e falha. Ela se tornou absolutamente inesquecível. Foi dessa amnésia coletiva que emergiu a obsessão sonora mais perturbadora da história online. Em 2007, um usuário publicou um fragmento de áudio na rede. Uma música sombria de sintetizadores melancólicos e uma voz profunda e quase robótica gravada de forma analógica. A história era de que um adolescente alemão havia capturado a faixa acidentalmente de uma transmissão de rádio obscura em algum momento da década de 80. A fita cassete sobreviveu, mas todo o resto foi devorado pelo tempo. O enigma sonoro mais persistente da era online nascerá ali. Ninguém reclamou os direitos autorais e o locutor de rádio simplesmente nunca mencionou a faixa na gravação cortada. Aqueles 3 minutos flutuavam no ciberespaço completamente desconectados da realidade física. Não demorou para que a comunidade formasse exércitos gigantescos apenas para identificar aqueles músicos anônimos. Especialistas em linguística analisaram o sotaque do cantor. Engenheiros de som dissecaram as frequências do sintetizador para fechar a janela de lançamento, provando que não poderia ter sido gravada antes de 83. Mas a música parecia ser um fantasma ecoando de um universo onde aquela banda foi a única coisa a existir. Até que no final de 2024 a caçada de quase 2 décadas implodiu. A resposta não veio de um hackeamento genial. Veio de um mero e trivial acidente arquivístico. Um usuário solitário cavando arquivos esquecidos entrou em contato com o homem mais velho, ex-membro de um grupo absolutamente periférico de New Wave. O homem não tinha ideia de que havia um exército de pessoas obcecadas pela sua voz. O conjunto se chamava Fex. E o hino enigmático da internet era apenas uma demo rejeitada chamada Subways of Your Mind. O mistério monumental que mobilizou detetives amadores em vários continentes durante anos era apenas o eco de caras que tentaram a sorte na música e foram brutalmente esquecidos pelo tempo. Mas se o som esquecido constrói fantasmas melancólicos, o audiovisual em movimento é onde o verdadeiro pesadelo digital ganha tração. E se uma fita cassete gerou 17 anos de mistério, o que acontece quando o monstro decide gravar um vídeo bizarro sorrindo diretamente para você? Se a falta de contexto gera fantasmas, o vídeo em movimento gera pesadelos tangíveis. Em 2009, um clipe bizarro invadiu a plataforma e paralisou o estômago de milhões de pessoas. O título era I Feel Fantastic. A gravação caseira de baixíssima qualidade mostrava um robô animatrônico perturbador com feições femininas no que parecia ser a sala de estar de uma casa comum. A androide chamada Tara cantava uma música com sintetizador vocal distorcido que repetia obsessivamente que se sentia fantástica. A quebra de realidade veio com um único e silencioso corte de câmera no final do vídeo mostrando uma área externa coberta de terra revirada no quintal daquela casa. Foi o suficiente. A pareidolia digital ativou o modo psicopata. O consenso nos fóruns mais sombrios da rede foi absoluto, afirmando que o criador não era um engenheiro. Ele era um assassino letal. A teoria ditava que o criminoso vestia o animatrônico com as roupas reais das próprias vítimas antes de enterrá-las no quintal, usando a máquina como um macabro troféu confessional. A histeria coletiva foi brutal e imediata. Mas a verdade, descoberta anos depois através de registros, exumou a teoria do serial killer para sempre. A figura do psicopata desmoronou quando os registros apontaram para um entusiasta da robótica sem recursos financeiros. O criador era o inventor John Bergeron. Ele não enterrava cadáveres, ele enterrava o próprio dinheiro tentando criar a primeira estrela pop robótica independente. O quintal era só um quintal. E a lenda aterrorizante foi reduzida a um sonho tecnológico de garagem que fracassou terrivelmente em seu próprio marketing. O caso do Android espelha perfeitamente outro trauma audiovisual conhecido como o incidente de Wyoming. Segundo a lenda, o sinal de televisão local teria sido invadido projetando mensagens sinistras e gráficos distorcidos projetados para induzir insanidade momentânea nos moradores.
A verdade final foi tão sem graça que até hoje há quem negue o fato documentado. O incidente inteiro foi desmascarado como um projeto colegial de arte dos anos 2000 que queria imitar o terror analógico. Esse fenômeno leva a uma encruzilhada perigosa. Porque existe um ponto crítico onde o experimento social foge brutalmente das mãos do criador e a plateia decide que a obra não é arte. É uma ameaça literal. Existe uma linha incrivelmente tênue entre um jogo imersivo e a insanidade genuína. Na última década, o ciberespaço foi dominado por jogos de realidade alternativa. Os criadores espalham pistas enigmáticas pela internet construindo uma narrativa como se os eventos fossem dolorosamente reais. O objetivo é borrar os limites do que é documentário e do que é delírio. A engrenagem do problema gira quando essa narrativa escapa da bolha de jogadores e atinge o público comum em estado bruto. De repente, a ficção sangra para o mundo real. A mente de multidões virtuais não quer ser entretida, ela quer ser aterrorizada. A internet se recusa sistematicamente a aceitar respostas simples exigindo conspiração. Quando a prova incontestável é entregue, a negação é agressiva. Parte do público sempre acusará a revelação oficial de ser uma tática de acobertamento feita por uma elite invisível. Mas foi exatamente nessa intersecção nebulosa que a internet produziu a sua farsa investigativa mais letal. Um caso onde o conteúdo era tão macabro que as autoridades o classificaram como uma ameaça de bioterrorismo real. O ápice do pânico digital não começou na Deep Web, mas no Serviço Postal Europeu. Em 2015, um blogueiro de tecnologia na Suécia recebeu um envelope vindo da Polônia. A mídia física trazia cravada uma encriptação brutal e grosseira. Ao inserir o disco no leitor, a ignição do vídeo mais perturbador da década foi acionada. A gravação tinha apenas 2 minutos em preto e branco, capturando o interior devastado de um asilo abandonado. Uma figura se movia em espasmos macabros usando as vestes completas de um médico da peste da era medieval. O áudio era uma massa esmagadora de ruídos estridentes e zumbidos ensurdecedores enquanto a figura emitia pulsos luminosos com a mão. O que já era horrível tornou-se um evento de urgência máxima. Os detetives da web não estavam apenas assistindo, eles estavam sendo caçados. Ao rodarem o áudio por um espectrógrafo de som, o pesadelo se materializou. A investigação forense apontou a origem visual daquelas imagens para produções independentes de horror obscuro, mensagens em código Morse e tortura visual. As mensagens desencriptadas revelavam avisos doentios como "você já está morto". Mas a histeria atingiu proporções governamentais quando quebraram um código que gerou coordenadas geográficas ultra-precisas. A localização apontava diretamente para a Casa Branca, seguida de anagramas que o FBI traduziu como "matar o presidente". Aquilo foi tratado por meses pelas autoridades como a prévia de um evento iminente de bioterrorismo internacional. A paranoia disparou quando o exército de investigadores geolocalizou as paredes do vídeo nas ruínas do sanatório psiquiátrico abandonado na Polônia. Foram precisos 3 meses de investigações torturantes até que a bolha estourou e revelou o escárnio absoluto. O autor não era um terrorista, mas um cidadão americano-polonês chamado Parker Warner Uray. Ao ser questionado sobre o plano letal, ele sorriu e confessou que a obra era apenas um projeto de arte digital performático. Um simples e puro teste de choque psicológico projetado para humilhar e testar até onde a internet cavaria. O apocalipse viral encolheu e revelou-se como um mero escárnio artístico enviado pelo correio. Mas se a histeria prova que é fácil manipular grupos com códigos complexos, a anomalia seguinte mostraria ao mundo a verdadeira invasão silenciosa. Se você quiser controlar de vez o subconsciente das massas, é muito mais eficiente invadir os sonhos da humanidade enquanto todos dormem. Se eles conseguem manipular o que você vê acordado usando vídeos falsos, invadir os seus sonhos é apenas o próximo passo lógico. Em 2008, o site Homem dos Sonhos emergiu das profundezas da rede. A página exibia o retrato falado de um homem de sobrancelhas grossas e olhar vazio, afirmando que milhares de pessoas ao redor do globo sonhavam com aquele rosto. Os registros clínicos supostamente apontavam para um terapeuta de Manhattan que teria feito o primeiro esboço em 2006. O contágio psicológico foi imediato, infectando milhões de usuários em fóruns ao redor do mundo. Pessoas de todos os continentes juravam de pés juntos que o homem as observava enquanto dormiam. A teoria explodiu, debatendo se ele era um arquétipo de lavagem cerebral ou uma entidade astral. O rosto se tornou o primeiro pesadelo de código aberto da humanidade. A reviravolta ocorreu em 2010, destruindo a magia sombria. O arquiteto do pesadelo, o sociólogo italiano Andrea Natella, confessou a farsa brutal.
Ele manipulou uma foto do próprio pai no computador e inventou a lenda para testar a mecânica de contágio de lendas urbanas. O detalhe mais perturbador não foi a mentira sociológica. Foi o fato de que, mesmo após a confissão pública, milhares de pessoas continuaram relatando a presença daquele rosto em seus sonhos. O mito se tornou real simplesmente porque a internet acreditou com força suficiente. Esses foram os arquivos fechados. As portas que a comunidade de arquivistas conseguiu arrombar para encontrar lojas em obras, artistas entediados e marqueteiros manipulando mentes. Nós encontramos a origem da estática. Mas isso levanta a pergunta mais desconfortável que você vai ouvir hoje. A humanidade adora quando o mistério é resolvido porque descobrir o truque acalma o coração. Mas e se a explicação oficial que consumimos tão avidamente for apenas o disfarce perfeito? Quem garante que a resposta sem graça não foi estrategicamente plantada ali apenas para fazer os detetives pararem de cavar antes de encontrarem o que realmente habita às sombras da rede? Se você tem coragem de continuar questionando o que o sistema manda você ignorar, inscreva-se no Curiosidade Proibida agora mesmo. Ative as notificações e deixe o seu like. Comente aqui embaixo qual caso inexplicável você tem certeza de que a explicação oficial é uma mentira descarada. Até a próxima conexão.